Eu trouxe aqui esse tema para a gente falar um pouco de versionamento de código, de administração de código, como que a gente trabalha, como as possibilidades, né? Eu vim trazer insights, porque cada time é de um jeito, cada pessoa que forma aquele time vai ter alguma habilidade, vai ter alguma maturidade para lidar com alguma forma. Então, eu estou trazendo aqui do Gitflow para o Trumpet-Base, porém, tem coisas aqui no meio do caminho que que podem influenciar tanto um quanto o outro. Eu estava ouvindo aqui o restinho da palestra anterior e aí a gente estava falando muito do jeito CIT de ser. Então, quando a gente fala do jeito CIT de ser, a gente fala muito no ágil, muito da coisa ser mais assertiva, mais próximo ali do certo e do que puder ser mais rápido. Então, a gente tenta desburocratizar um pouco o fluxo de entrega de código. Coloquei aqui algumas situações aqui dos nossos insights. Então, nós vamos falar um pouquinho de Gitflow, um pouquinho de Truncate Based, um pouquinho de Feature Flags, porém também eu deixei um plus para dar uma surpresinha aqui para a gente aqui no finzinho. E espero que vocês gostem desses insights que eu vou dar aqui para a gente ter aí times entregando de forma mais qualitativa seus códigos, sofrer menos com merge, porque todo mundo sofre muito quando vai gerenciar o código e vai botar um negócio para produção. Então, vamos falar de Gitflow, a gente já começa a ter ali a gente já começa a ter alguma certa organização de código, porque você vai guardar o código num servidor, onde que tem um sistema que é o Git, e trabalhar com fluxo. Para quem precisa de um pouquinho de acessibilidade, sem ser quem precisa da tradução de Libras, vou descrever aqui o que está na tela aqui. Eu coloquei um fundo como se fosse uma floresta com várias árvores se entrelaçando com vários troncos, para explicar que a gente tem aí esse meio de trabalhar com cada um com o seu sistema em loco na sua máquina, e a gente pode trabalhar ali no fim, juntar tudo numa coisa só, tá bom? Então, o que é o Gitflow? O Gitflow é uma forma de gerenciamento e controle de versões de entregáveis, também conhecido como branch-based. Então, a gente tem aqui um conjunto de extensões para o Git, que ele provê operações de alto nível para repositórios usando o modelo de branches com a finalidade de trabalhar em fluxo. Existe uma extensão para fazer o negócio de forma bem menos dolorida do que se você fizer todos os passos à mão ali, você abrir uma branch, criar uma branch nova, uma branch, dá para traduzir isso como uma ramificação, tá? Até descrevendo aqui meu slide, tem um desenho aqui formando como se fosse uma árvore, cheia em quase todos os pontos de encontro, tem um nozinho aqui como se fosse a ramificação. Então, quando a gente fala de branch, a gente consegue trabalhar com ramos, fazendo uma alusão a uma árvore. Por isso que sempre vocês vão ver aqui alguma coisa a ver com árvore aqui, com natureza, mas isso não é à toa. Tem essa alusão aí a entroncamento, a trabalhar com tronco principal, então eu vou usar uns termos em inglês, vou tentar traduzir para o português, tá, gente? Já peço desculpa previamente, porque às vezes a gente, no ritmo da vida, a gente vai falando muitos siglas e muitos termos em inglês, mas eu vou tentar traduzir para o português para vocês, para ficar um bom entendimento, tá bom? E aí, voltando a falar que o Gitflow, a gente tem uma extensão que a gente pode fazer o download dessa extensão. Parece que as novas versões de Git, quando você coloca na sua máquina uma nova versão, ele já vem ali por padrão, já ali dentro. Já vem encaixadinho ali dentro já o Git.
E aí, como eu falei, a gente trabalha com Git branches. Descrevendo a imagem que está aqui, nós temos alguns simbolozinhos aqui, o mascotinho do Git, com diversas fantasias aqui, do Homem de Ferro, de um soldado canadense, todos dentro, numa árvore e como se tivesse um jardim atrás. Então, assim, agora eu estou colocando aqui um exemplo de código quando a gente vai começar o Git Flow. Quando você tem a extensão na sua máquina, você vai lá na sua pasta, onde que você vai criar o seu repositório local e dá lá um comando chamado Git Flow init. Você precisa abrir o seu terminal e fazer esse comando inicial. A partir dali, o próprio Git já cria uma cadeia de configurações e ele te pede algumas informações, porque são pré-configurações, não configurações, mas são pré-configurações que você vai dar algumas sinalizações. Por exemplo, quando for uma funcionalidade ou uma feature, quando for uma release ou uma ramificação que ela tende a ir para produção, ou quando for realmente a ramificação que vai para a produção. A gente vai ter ali também tópicos de acertar alguma coisa que a gente chama de hotfix, e aí, depois que você dá ali os comandos básicos para o Git, você já pode trabalhar já com o seu Git Flow funcionando. Eu gosto muito do Git, tá, gente? Gosto bastante de trabalhar com Git Flow, porque ele me dá uma segurança maior. Tem gente que não gosta de trabalhar com Git Flow porque se atrapalha um pouco com os comandos, e aí vem essas extensões aqui para ajudar um pouco, mas mesmo assim tem gente que ainda sente que é um pouco burocrático. E tem gente que acha maravilhoso isso. Então, como eu estou falando aqui, tem aí a balança aí para a gente ver o que vai ser melhor para cada um. Eu coloquei essa imagem aqui para descrever mais ou menos como que é a ideia de como que a gente pensa num entroncamento aqui de um produto ou de um projeto. Nós temos aqui uma linha em azul, e essa linha ela tem lá 1.0, 2.0, 2.1, que é o nosso tronco principal chamado de master. Antigamente era chamado de master, hoje se chama main. Ainda tem muito material ainda com relação a Git, que temos essa nomenclatura de master, mas foi abolido por ser um termo racista. Tá? Depois vocês quiserem, vocês pesquisam mais sobre isso, mudou-se para main. Aí nós vamos ter ali, se você vê de cima para baixo, vamos ter algumas outras bolinhas de algumas cores distintas, cada uma para estar explicando o que vai ser ali um entroncamento de release para entrega para master, ou para alguma funcionalidade ou feature, ou quando a gente está em desenvolvimento mesmo, que ali é um mundo obscuro, onde vai ter vários entroncamentos que podem subir para master, para main. Vou tentar me policiar para não falar master, gente. E tem outras funcionalidades que nem são publicadas. No meio do caminho, o povo desiste, eu deixo para depois. Então, assim que fica basicamente a estrutura. Quando eu penso que o Git Flow é para mim, ou para o meu time, ou para o meu projeto, geralmente vai ser quando se executa um projeto em código aberto, então você vai ter ali um código que vamos ter pessoas que vão estar mexendo, e às vezes eu desconheço quem são essas pessoas. Quando o time está bem estabelecido com a prática do Git Flow, olha, funciona lindamente, funciona sem ter toda uma burocracia que eu falei para vocês, cada um já sabe o que faz, como que faz. Se você tem muitos desenvolvedores, que eles são júniores, ou que eles têm uma maturidade ainda, que você não se desconhece, o Git Flow também é uma boa. Todo mundo lembrando da água aí? Se hidratar é bom, principalmente nesse tempo seco que a gente está aqui. Se você já tem também um produto estabelecido, que ele necessita ali de um bom controle, entender em qual versão que está, qual funcionalidade que eu posso publicar ela para produção, vamos supor,
Vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui, às vezes, um sistema bancário. Você não pode sair entregando para o cliente, para o usuário, por exemplo, acertar funcionalidade de saldo, ou de extrato, ou fazer alguma transferência. Você tem que fazer aquilo ali tudo muito de forma meticulosa, assertiva. Então, o Gitflow, ele ajuda muito nesse cenário, vamos dizer assim, cenários críticos, que o produto já está lá bem, bem tranquilinho, então você vai e sobe a funcionalidade devagar, qualquer coisa volta. Então, o Gitflow, ele é bom para essas situações. E quando que o Gitflow não é bom? Até estou aqui com uma imagem aqui como se fosse vários trilhos de trem se cruzando. Ele não vai ser bom, por exemplo, num caso que as pessoas não conseguem administrar muitas branches, muitas ramificações, e aí fica muito confuso, o time todo começa a trabalhar aí de forma errada, e aí vai tendo aqueles merges que eu falei, aquelas mesclagens de código, que elas vão ficando muito sofridas de fazer. Então, ela é um pouco difícil por isso. Pode ficar complexo, né, na verdade. E quando você está trabalhando com metodologia ágil, que você tem ali a janela de trabalho, ou sprints, né, que a gente chama, que essa janela de trabalho, ela precisa de funcionalidade de entregáveis um pouco mais rápido. Às vezes, quando você vai criar uma funcionalidade que ela demora um pouco mais para ficar pronta, o Gitflow ali, naquele momento, ele pode ser que ele não seja muito bacana de se usar. Mas aí tem que fazer alguns contornos, tem que ter aí algum jogo de cintura aí. E aí, por isso que a gente pensa, quanto que o Gitflow não é para a gente? Quando o projeto ou o produto está no início, nem foi lançado, então vamos embora, vamos entregar tudo rápido, nem foi para produção ainda, vamos trabalhar de forma mais ágil, mais rápida. Então, o Gitflow às vezes não é tão necessário assim. Quando você tem um time que já é maduro, que já consegue fazer entregas mais coesas, mais coerentes, você tem aí um time de pessoas que são consideradas como pleno, como sênior. Então, o Gitflow, ele perde o sentido, ele acaba ficando ali mais burocrático, sem necessidade. Então, o Gitflow, ele já não precisa tanto. Quer usar? Beleza, usa, não tem problema. Só estou trazendo cenários aqui que talvez não vai ser tão vantajoso mais o Gitflow. Só que aí o que acontece? Aí a gente vai ter umas pessoas que são assim, meio vida louca, gosta de tocar fogo no parquinho, e gosta assim de dar commit lá na main direto, sem preocupar muito com a burocracia, sem precisar de ter essas preocupações de entrega. A gente já sabe, já assume que nós somos um time que dá conta do recado. Então, se eu estava usando o Gitflow e eu quero passar para outra coisa, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Dá sim. A gente vai fazer agora essa migração, essa adaptação aqui para a gente chegar no Truncate Base. E aí, eu tenho aqui o Groot, eu sou Marvete, gosto muito da Marvel, então a gente já tem ali uma main mais robusta, um tronco principal mais robusto, igual o Groot. Então, a gente pode usar aí o Truncate Base. Então, o que é esse tal de Truncate Base? Ela é uma abordagem em um processo que o desenvolvimento ele é baseado só num tronco. O que eu vou fazer? Eu vou lá, puxo para o meu repositório local o que vem que vem ali da minha ramificação principal, e eu faço o meu trabalho todo que eu tenho para fazer, e depois eu volto com tudo junto e volto ali com todo o código para meu tronco principal. Isso é bacana quando você já tem uma cultura DevOps já bem estabelecida no seu processo, e aí ele adere muito a um princípio ali da entrega contínua, que é o DI. Na verdade, não é DI, não.
é DC, Delivery Continuous. Escrevi errado ali, gente, desculpa. Só que, assim, não é tão simples fazer isso. Vamos do dia para a noite, vamos resolver usar o Trunked Based. Por quê? Porque a gente precisa de uma relação de confiança entre o time, precisa de conhecimentos sólidos da cultura DevOps, como eu já comecei a falar agora mesmo. A gente precisa de um time maduro e a gente precisa, acima de tudo, alta cobertura de teste. Se a gente não tiver uma alta cobertura ali de testes automatizados, de QA, bem junto ali, trabalhando nessa entrega, fazer entregas ali, fazer commits na branch principal pode dar problema, tá? Então, muito cuidado, não confunda Trunked Based Development, ou aí a sigla aí que a gente encontra várias siglas, o TBD, com XGH, Extreme Go Horse. Para quem não conhece aí, o Extreme Go Horse é um jeito bonitinho para não chamar de gambiarra, sabe? Então, não confundir, porque o negócio, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Só relembrando ali que quando eu falei do Git Flow ali, quando ele não é para a gente, que aí o Trunked Based já começa a ser muito mais interessante, é quando o projeto está no início, ele nem foi lançado ainda, então dá para trabalhar ali com Trunked Based, nossa, tá difícil de sair esse nome bonito aí. Mas o código precisa ser iterado rapidamente, então a gente precisa fazer umas entregas numa velocidade muito mais rápido, muito mais ágil, e aí, quando a gente tem um time também, que ele está ali bem coeso, bem maduro, o Git Flow já não é mais tão interessante, o Trunked Based já passa a ser já mais interessante, tá? Então, como que a gente trabalha? Eu tenho aqui o Git Flow de um lado, eu tenho o Trunked Based aqui do outro, como que eu faço para conseguir fazer essa migração? Então, a gente vai ter que mudar aqui umas mentalidades, né? Só reforçando, a gente precisa ter um autocontrole de qualidade, critérios de aceitação muito mais detalhados, cultura de teste mais forte. Então, a gente trabalha muito na CIT com pirâmide de teste, trabalho do desenvolvimento orientado a teste também, que é outra sigla bonitinha aí, chamada de TDD, compartilhar conhecimentos, que o pessoal faz muito pair programming, checkpoints, então junta a galera ali, vamos conversar, vamos ver, às vezes nem precisa ser a reunião diária que a gente acaba tendo. Temos também o que a gente chama de sessões de brown bags. Para quem não conhece esse termo, brown bags, é quando você, lá nos Estados Unidos, eles pegam lá aqueles saquinhos marrons de papel, que eles carregam os lanches deles, e eles vão lanchar junto em algum lugar, e ali eles debatem, trazem conhecimento, então eles chamam esse momento de sessão de brown bags, quando você vai falar de algum assunto, vai compartilhar conhecimento. E toda e qualquer oportunidade de compartilhamento e de aconselhamento profissional, outro momento que é bacana também de compartilhar conhecimento é quando a gente vai trabalhar ali com code review. Então, a gente pega o código da pessoa, vê o que ela fez, vê se a gente pode ajudar ali. Eu estudei isso aqui, vai ser melhor, que seu código vai ficar bem mais performático, a gente vai trabalhar melhor. Então, compartilhar conhecimento é de extrema importância. Então, não ficar com código, com conhecimento guardado com você, não ajuda em nada o time ficar coeso. Então, sempre compartilhar conhecimento. E eu vejo isso muito forte na cultura CIT. Todo e qualquer momento que a gente compartilha conhecimento, a gente fala alguma coisa, a gente manda algum link, conversa muito. Então, por mais que cada um esteja na sua casa, a comunicação ela é muito, muito forte. Um outro ponto que é muito bacana também para fazer essa mudança, tanto
pegar ali o Git Flow e mandar para o Truncate Based, vai ser utilizar o isolamento de funcionalidades não prontas. Por exemplo, eu estou aqui com uma funcionalidade, eu falei de banco, né? Falei de saldo. Eu ainda não tenho a minha funcionalidade de saldo pronta, mas eu vou subir ela para meu tronco principal, eu vou dar uma sinalização naquele código ali, olha, esse código não está pronto ainda, ou esse código ele vai para teste. Pessoal aí que tem WhatsApp, não, que tem Android, tem ali as versões para teste. Então, eu acho muito legal, que eu imagino que lá eles devem usar esses feature flags para trabalhar com isso. Então, por exemplo, uma funcionalidade, ela está em teste, ela ainda não está tão pronta, sinaliza aquele código ali, aquele pedacinho ali, eu falo, olha, isso aqui não vai ser distribuído, não, ou vai ser distribuído para esse perfil aqui de usuário. Então, é muito legal isso. E o seguinte, granularizar essas atividades, então diminuir ela para ir entregando aos pedacinhos para formar depois um montão. Não deixa para entregar tudo de uma vez só, não. Isso, o Git Flow tem essa ideia, mas o Truncate Based não. Então, é o seguinte, a gente tem aí uma pessoa como referência. Ontem eu participei da trilha de API, e lá nessa trilha, quase todo mundo citou esse cara aqui, que é o Martin Fowler. Ele é um guru para a gente aí da programação, do desenvolvimento, e ele sempre traz boas práticas. Então, ele traz aqui com o nome de Feature Toggle, também conhecido como Feature Flags, que é uma poderosa técnica permitindo que os times modifiquem o comportamento do sistema sem mudar o código. Então, tá lá o código e eu só vou mudar o comportamento desse liga e desliga, compartilha ou não compartilha esse código aqui com os usuários, tá? Eu vou agora esmiuçar um pouco mais para deixar mais descomplicado. Como assim, Ana? Essa coisa do liga, desliga, sinaliza, como que seria esse funcionamento? Então, a Feature Flags ou Feature Toggles é uma técnica onde se separam os deploys de código, onde as funcionalidades estarão ativadas ou desativadas. Mas, cara, a implementação disso aqui é muito fácil. Você vai ter ali um if, né, um ponto de decisão no código, if, por exemplo, if usuário igual a teste. Então, liga. Se não, desliga. E nós vamos ter aí um provedor de toggles que ele vai direcionar, ele vai compilar o código para determinado perfil ou determinada situação, do jeito que você quiser. Atualmente, o pessoal usa muito config-cats. Eu nem coloquei o nome aqui dessa ferramenta, config-cats, que seria um provedor, porque quando vocês procurarem implementação de feature flags, vocês vão achar lá, tá bom? Tem um amigo meu que ele fez implementando a Feature Flags, chama Code FC, ele chama Albert Tanuri, ele inclusive é ex-CIT, e ele fez já como que implementa Feature Flags, Feature Toggles lá, e usando config-cat. Então, qual que é a vantagem de você trazer essa técnica para o seu código? O conceito é simples, diminui o lead time, né? O lead time é esse tempo de resposta, caso haja uma nova versão e você tem algum erro, para acertar esse erro é muito mais fácil, simplesmente você vai lá e desliga, avisa para o config-cat lá, olha, desliga essa funcionalidade aqui que deu ruim, vamos mexer nela aqui e depois a gente volta. Então, essa aqui é uma vantagem muito grande quando você está fazendo o Truncate Based, que ele é menos burocrático, que eu falei com relação ao Git Flow, que ele é mais burocrático. Então, um exemplo aqui de código é que a gente tem aqui um ponto de decisão, né, if
o mecanismo está ativo, então entra ali, se tiver verdadeiro, entra dentro dessa iteração, se não, sai, vai para o método antigo e segue a vida. Então, isso aqui é uma forma muito simples de implementar o Feature Flags dentro do seu código. Porém, aí eu venho trazer aqui, né? Vem a hora trazer aqui um pouquinho de discussão, um pouquinho de polêmica, vamos dizer assim. Nós vamos ter aqui uma mistura desses mundos, de poder usar o Git Flow, ou um pouco do Git Flow, com um pouco do Truncate Basic, que o próprio Martin Fowler traz, que chama Pre-Flight Builds, que vai ser aí um merge entre essas duas técnicas aqui, e dá para você usar o Feature Flags, dá para usar um pouquinho do Git Flow, como eu falei, e você consegue cada vez mais ter códigos muito mais certeiros, muito mais entregas muito mais ágeis para o seu cliente, para o seu produto, para o usuário final. A Thaís, ela pegou já, né? Compartilhei com ela a apresentação, e aqui eu coloquei algumas fontes principais do que eu me baseei para trazer aqui para vocês sobre esses assuntos, que eles vão ajudar muito a entender cada insight que eu dei aqui para ter um melhor aproveitamento para vocês. E dá um corre lá na nossa página de carreiras, deve ter alguma vaga lá bem apropriada para você, para entrar ali na CIT. E eu queria agradecer muito vocês